Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com seu mensageiro, com sua família e seus companheiros, e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Falaremos hoje do capítulo Quem confirma o Tawhid, a unicidade, entrará no paraíso sem acerto de contas, sem castigo. Disse Allah louvado seja, certamente Abraão era uma ummah, um líder que tinha todas as boas qualidades existentes, ou uma nação, obediente a Allah, qanitan, hanifan, monoteísta, e ele não fazia parte dos mushrikin, dos politeístas, dos idólatras, renegadores da fé. E disse Allah louvado seja, e aqueles que não fazem associação com o Senhor deles. E narrado por Hussein bin Abdurrahman, disse ele, eu estava com o Sa'id ibn Jubair, que Allah esteja satisfeito com ele, quando ele perguntou, quem entre vocês viu a estrela cadente na noite passada? Eu respondi, eu a vi, e depois expliquei que eu não estava na hora da oração porque eu fui picado por um escorpião venenoso. Ele disse, então o que você fez? Respondeu ele, eu utilizei a ruqya para me curar. A ruqya é quando uma pessoa recita o Corão ou utiliza súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou para se curar de algo que o atingiu ou prejudicou. Ele me perguntou, o que levou você a fazer isso? Eu respondi, um hadith que ouvi do Sha'bi. Ele me perguntou, qual foi o hadith narrado pelo Sha'bi? Eu respondi, ele transmitiu as palavras de Burayda ibn al-Husayb, que disse que a ruqya não é permitida a não ser para tratar o mal-olhado e a picada venenosa. Disse Sa'id ibn Jubair, ele fez bem em parar no que ele ouviu. Porém, Ibn Abbas narrou para nós que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, todas as nações passaram por mim, e eu vi um profeta com um pequeno grupo de pessoas, ou seja, seguidores, e um profeta com 2 ou 3 seguidores, e um profeta com nenhum seguidor. Então apareceu um número grande de pessoas que eu tomei como minha nação. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensou que aquele grande número de pessoas eram a sua nação. Porém, fui informado que aquele grupo era Moisés e seu povo. Depois um grupo ainda maior de pessoas, seguidores, apareceu, e fui informado que aquele era meu povo. Entre eles havia 70.000 que entrariam no paraíso sem acerto de contas e sem castigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu e voltou para sua casa e as pessoas ficaram discutindo quem poderia fazer parte destes 70.000. Alguns disseram, provavelmente sejam os companheiros do mensageiro de Allah. Outros disseram, possivelmente sejam aqueles que nasceram no Islã e não associaram nada nem ninguém a Allah. E enquanto as pessoas estavam trocando ideias, debatendo, falando sobre as suas opiniões a respeito do assunto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu de sua casa e ele havia sido informado sobre o que estava ocorrendo. Então ele disse, a respeito do assunto que estavam discutindo, estas pessoas serão aquelas que não pedem para que seja feito ruqya sobre elas, não creem em bons ou maus sinais, crendices que as pessoas creem, superstição, como passar debaixo da escada, quebrar vidros e etc. Não se cauterizam, porém confiam apenas no Senhor deles. Então Ukasha ibn Muhsan se levantou e disse, ó mensageiro de Allah, suplique a Allah para que eu esteja dentro do grupo destes 70.000. Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você está entre eles. Então outro homem se levantou e disse, ó mensageiro de Allah, suplique a Allah para que eu seja um deles. Respondeu o profeta, Ukasha chegou na sua frente. Este capítulo fala sobre as pessoas que confirmarem o Tawhid, entrarão no paraíso sem acerto de contas. E o autor falou no capítulo passado sobre a superioridade do Tawhid e o que apaga, remove os pecados. E este capítulo evidencia mais ainda
o grande grau, o grande nível do Tawhid. E o povo do Tawhid é o povo do Islã. E todos os que estão incluídos entre este povo têm preferência sobre outros. E todo muçulmano faz parte do povo do Tawhid. E eles têm parte da preferência sobre outros povos, e têm parte da expiação de pecados. Já a particularidade desta nação, o povo do Tawhid, eles foram as pessoas que confirmaram o Tawhid. E a confirmação do Tawhid significa confirmação dos dois testemunhos. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Não há divindade a não ser Allah, e Muhammad é mensageiro de Allah. E o significado da confirmação do Tawhid é a purificação da fé. Significa a pessoa se afastar da idolatria, das inovações e dos pecados. Então, a confirmação do Tawhid abrange três coisas. O afastamento, ou largar o shirk, a idolatria, seja qual tipo for. A idolatria maior, a menor e a idolatria escondida. Segundo, o afastamento da inovação, seja qual for ela. E terceiro, o afastamento dos pecados, qualquer tipo de pecado. Portanto, a confirmação do Tawhid purifica da idolatria, da inovação e de alguns tipos de pecado. E a confirmação do Tawhid tem dois níveis, o nível obrigatório e o nível desejado. Nível desejado que Allah gosta mais, mas não é obrigatório. O nível da confirmação obrigatória abrange em a pessoa deixar a idolatria maior, menor e escondida, deixar as inovações e deixar os pecados. E o nível desejável, que é o nível onde as pessoas mais se diferenciam, as que têm mais preferência perante Allah, consiste em a pessoa não ter nada no seu coração de direcionamento ou intenção para outro que não seja Allah. Ou seja, quer dizer que o coração fica direcionado para Allah, louvado seja, por completo. Não há nenhuma direção a não ser para Allah. Sua fala é dedicada para Allah. Suas ações são para Allah. E mais do que isso, o movimento do coração da pessoa, as ações do coração são somente para Allah, louvado seja. Voltando para a confirmação do Tawhid, cuja superioridade dele fez com que seu povo entre no paraíso sem acerto de contas e sem castigo. E falamos dos dois níveis de confirmação, e a confirmação do Tawhid envolve a confirmação dos dois testemunhos. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Porque você confirmando La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah, você está confirmando a unicidade e se afastando da idolatria. E quando você testemunha que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, significa que você está se afastando das inovações e das desobediências, dos pecados. Porque o testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah requer que ele seja seguido naquilo que ele ordenou, e que acreditemos e confirmemos aquilo que ele informou, e que nos afastemos daquilo que ele proibiu e desaprovou, e que não adoremos a Allah a não ser da forma que ele nos ensinou. Então, se a pessoa cometeu alguma desobediência, um pecado e não se arrependeu, ou seu pecado não foi perdoado, então esta pessoa não confirmou o Tawhid obrigatório. E se a pessoa fizer alguma inovação, ela também não confirmou o Tawhid obrigatório. Ou se a pessoa não fez inovação, porém ela tornou a inovação algo legal, lícito em seu coração, e disse ou creu que não tem nada de mais fazer aquela inovação, então o movimento do coração da pessoa não confirmou o Tawhid. A pessoa contrariou o testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, pois contrariou a Sharia, a lei islâmica, que ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensinou para nós. Mesma coisa as pessoas que cometem idolatria, seja qual for o tipo, não faz parte das pessoas que confirmam o Tawhid. E neste capítulo, quem confirmar o Tawhid, a unicidade, entrará no paraíso sem acerto de contas. O autor utilizou 2 versículos e um hadith para evidenciar este capítulo. O primeiro deles é o versículo onde Allah, louvado seja, diz: certamente Abraão era uma nação, qanitan lillah, obediente a Allah, hanifan, monoteísta, e ele não fazia parte dos mushrikin,
politeístas, idólatras, renegadores da fé. Este versículo traz a evidência que Abraão, que a paz de Allah esteja com ele, era um confirmador do Tawhid. E o que nos leva a afirmar isso são as evidências do próprio versículo, quando Allah diz que Abraão era uma nação. E a em árabe, significa o imam, líder que reuniu todas as características da completude do ser humano e as características boas. E isso significa que não falta sequer uma característica boa no profeta Abraão, que a paz de Allah esteja com ele. E isso mostra que ele confirmou o Tawhid. E a palavra é utilizada no Alcorão Sagrado em vários sentidos. E um dos sentidos de é o líder que é seguido pelas suas coisas boas. E o profeta Abraão, que a paz de Allah esteja com ele, foi chamado de de nação, porque a posição dele é considerada de uma nação, quanto a seguir ele. Segui-lo é como seguir uma nação. E quem o segue não fica com dúvida e nem arrependido, porque ele não está sozinho, ele está com uma nação. A segunda característica que demonstra a confirmação do Tawhid de Abraão, que a paz de Allah esteja com ele, é que Allah falou sobre ele no versículo que ele é qanitan lillah, obediente a Allah, hanifan, monoteísta. São duas características, porém estão ligadas. Qanitan lillah, que vem da palavra qunut, significa a frequente adoração a Allah e a permanência nela. E isso significa a confirmação da permanente adoração a Allah. Depois, Allah louvado seja diz sobre Abraão, Hanifan. E esta palavra é uma negação. Hanifan vem de Hanafi, que significa o desvio do caminho dos mushrikin, dos idólatras, dos renegadores da fé. Afastado do caminho e orientação dos idólatras. Continuando o versículo. E ele não fazia parte dos mushrikin. Mushrikin é o plural de mushrik. E mushrik é aquele que comete shirk. É o sujeito que comete shirk, idolatria. Ou seja, Abraão não fazia parte daqueles que cometiam idolatria, seja qual grau ou qual tipo for. E esta parte do versículo, e não fazia parte dos mushrikin, também significa que Abraão se afastou dos idólatras. Depois o autor lembrou o versículo, e aqueles que não fazem associação ao Senhor deles. Não fazem associação, não fazem shirk ao Senhor deles. Este é um dos versículos da Suratul Mu'minun, Sura dos crentes. E este versículo é específico para os crentes. É um elogio a eles. E uma evidência que o crente não comete shirk, seja qual for o grau do shirk, o maior, o menor e o escondido. E aquele que não comete shirk é considerado monoteísta. E a negação do shirk engloba a negação de todos os tipos de shirk, a negação da inovação e a negação da desobediência. E isso significa confirmar o Tawhid para Allah, exaltado seja. Então o versículo reforça o título deste capítulo. Depois vem o hadith lembrado pelo autor, e é um hadith longo. E o que queremos retirar do hadith é a parte quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: então apareceu um número grande de pessoas que eu tomei como minha nação. Porém, fui informado que aquela era a nação de Moisés, e ele era Moisés e seu povo. Depois, um grupo ainda maior de pessoas, seguidores, apareceu, e fui informado que aquele era meu povo. Entre eles havia 70.000 que entrariam no paraíso sem acerto de contas e sem castigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu e voltou para sua casa, e as pessoas ficaram discutindo quem poderiam ser estes que fariam parte dos 70.000. Alguns disseram, provavelmente sejam os companheiros do mensageiro de Allah. Outros disseram, possivelmente sejam aqueles que nasceram no Islã e não associaram nada nem ninguém a Allah. Enquanto as pessoas estavam trocando opiniões a respeito do assunto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu de sua casa e ele havia sido informado sobre o que estava ocorrendo. Então ele disse, a respeito do assunto que estavam discutindo,
Estas pessoas são aquelas que não pedem que seja feito ruqya sobre elas, não creem em bens ou maus sinais, crendices, superstição e não se cauterizam, porém confiam apenas no Senhor deles. Estas são as características daqueles que entrarão no paraíso sem acerto de contas nem castigo. E estas são algumas características deles. Eles têm mais características, mas estas lembradas no hadith são específicas deles. Portanto, foram 4 qualidades, 4 características lembradas. A primeira, aqueles que não pedem para que seja feito ruqya sobre eles. E aquele que pede para que seja feito ruqya sobre ele, que seja lido ao Corão sobre ele, sobre seu machucado, sobre a parte do corpo que foi danificada, ou a leitura de algumas súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, tem um certo direcionamento para a pessoa que vai fazer a ruqya, para que ele tire, alivie do seu corpo o que está o afligindo. E a pessoa fica com o coração muito ligado à pessoa que fez a ruqya. E esta ligação do coração com a pessoa que fez a ruqya é contrário à completa confiança em Allah, exaltado seja. Tudo isso não significa que a ruqya seja uma coisa proibida, como lemos agora há pouco. Porém, a ruqya faz com que a pessoa não esteja com o coração direcionado totalmente a Allah. Pode ser que aconteça com as pessoas, quando é feito a ruqya sobre elas, que o coração delas fique com a pessoa que está fazendo a ruqya sobre ela. Fique mais ligado com a pessoa que está fazendo a ruqya sobre ela. Por isso que a característica daqueles 70.000, uma delas é que não seja feito ruqya sobre elas. Elas não pedem para que seja feito ruqya sobre elas, elas mesmas fazem sobre o próprio corpo, sobre elas, quando elas necessitam. Depois vem no hadith, e não se cauterizam. E a cauterização é indesejável a princípio, porque faz parte do castigo com fogo. Porém, é permitido na Sharia, na lei islâmica. Só que é indesejável fazer isso, e os árabes creem que a cauterização sempre atinge o objetivo esperado. Por isso que o coração deles ficava ligado à cauterização, e esta ligação começou a impactar o coração deles, e sabemos que a cauterização só dá resultado com a permissão de Allah. E a outra característica é la yatatayyarun, não creem em bons ou mais sinais. A pessoa tomar decisões, crer em algo, pois ocorreu alguma coisa para ela crer nisso, como por exemplo, hoje meu dia vai ser um dia de azar, porque acordei e quebrei um prato. Ou toda vez que a pessoa fala tal coisa, ocorre alguma coisa ruim. Toda vez que uma pessoa fala isso, ocorre uma coisa ruim. Então, essas são crenças, são sinais, mesmo que pequenos, que a pessoa crê, que faz com que a pessoa não faça parte dessas pessoas que entrarão no paraíso sem acerto de contas e sem castigo. E só falando um pouco sobre a cauterização ou sobre a ruqya, algumas pessoas podem falar sobre o remédio, pois alguns podem dizer que tem o mesmo princípio. Mas vários hadith, mais de um hadith fala sobre tomar remédio. Em alguns hadith autênticos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para que nós tomemos remédio quando necessitarmos. E não há mal nenhum em tomar remédio, nós confiamos em Allah e tomamos o remédio. O remédio não é ele que nos cura, quem nos cura é Allah. Mas o meio desta cura, o meio pelo qual nós nos curamos é um remédio e confiamos em Allah para que Ele faça com que o remédio dê efeito. Então, é este o pensamento que o muçulmano deve ter ao tomar o remédio. Continuando o hadith, então levantou-se Ukash ibn Muhsin e disse: ó mensageiro de Allah, suplique Allah para que eu esteja dentro do grupo destes 70.000. Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você está entre eles. Então outro homem se levantou e disse: ó mensageiro de Allah, suplique a Allah para que eu seja um deles. Respondeu o profeta: Ukasha chegou na sua frente. E esta é uma evidência que o povo da confirmação do Tawhid são poucos,
Por isso que veio este número no hadith, 70.000. E em outras narrações, como coletado pelo Imam Ahmed e outros sábios de hadith, que foi dado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o benefício para a nação dele. Dentre estes 70.000, a cada 1.000 pessoas haverá mais 70.000 que entrarão no paraíso sem acerto de contas e nem castigo. Então, o número chega perto dos 5 milhões. E se este hadith for autêntico, e alguns sábios confirmaram a autenticidade deste hadith, então aumenta o número de pessoas que confirmaram o Tawhid. Ou seja, Allah agraciará mais pessoas da nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Allah dará sucesso nas ações das pessoas para que eles confirmem o Tawhid. E Allah, exaltado seja, Ele é quem dá o sucesso, Ele quem orienta e Ele quem recompensa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.